E aí pessoal, tudo bom? Pessoal, a gente vai trabalhar aqui, gente, em cima de um aparelho, né, que eu tenho desenvolvido aqui, certo? Ele tá aí a prensa dele aí, sabe? A parte de trás, gente, das peças tá aí. Eu vou dar uma explicada aqui rápido para vocês. Ele trabalha com 5 transistores, não usa o famoso TL084, 074 ou qualquer outro aí, né? E as pedras são poucas, gente. Referente aos potenciômetros, esses daqui são potenciômetros que a pessoa não deve mexer, que eles são já calibrados com uma resistência bem normal para que venham trabalhar. Esse daqui nada mais é do que um transistor que é gerador da frequência de 100 kHz. É nele que a gente mede a 100. Esse daqui são os comparadores, entendeu? Esses dois aqui. Vamos comparar. Tem que ser idêntico, certo? Temos capacitores de filtros, também que a frequência no caso. Resistores. Esse daqui, esse potenciômetro, ele foi colocado apenas para uma função. No caso, ele pode trabalhar com 9 volts direto, mas aqui no caso ele não trabalha com 9 volts direto, ele trabalha com um outro sistema que, se a gente medir aqui, ele entra 9 volts, mas se a gente medir aqui, gente, tem até 12 a 15 volts. Ele é quase um triplicador de tensão. Veja bem. Então, o que acontece? Essa tensão, ela, desde que ele foi feito aqui, ele aumenta essa tensão aqui. E essa corrente é pequena, viu, gente? Essa corrente, ela é pequena. Não é uma corrente grande. Aqui, deixa eu ver se eu consigo medir aqui a tensão que está gerando aqui na ponta de prova desse aparelho. Se eu consigo medir aqui com o osciloscópio. Deixa eu ver aqui. Vou botar aqui no sistema automático para ficar melhor. A gente vai ver. Ó, é de 544, 500 e pouco microvolts, tá vendo? Não é nem miliampere, é microvolts, tá vendo? Frequência 105, 107, tá vendo? Batendo aí, ó, tá vendo? Tá em torno de, no caso esse do canal é a parte do, esse aqui o nome. E você vê, ó, em microvolts, tá vendo? Não é nem miliampere, tá vendo? Então é muito pequena essa corrente, gente, e gera essa tensão. Tá vendo? É muito pequeno, é microvolts, sabe? Não é nem milivolts, sabe? Nas pontas de prova. Quando a gente, deixa eu usar aqui, deixa eu ver se eu consigo medir em curto, mas acho que não vai dar certo, vai dar a mesma coisa. Em curto aqui ele não vai medir em curto porque fica quase igual com o aterramento, deu aterrado aqui. Mas aí eu vou deixar assim a ponta de prova, tá? E vou medir aqui a frequência dele para você ver aqui. A frequência dele está localizada nesse transistor aqui, ó. Nesse transistor, ó. No 107 e 3 de 1 variando a 3 milivolt, 1.1 volt, essas coisas, tá vendo? Atenção no emissor desse transistor, tá vendo? No caso no coletor. Esse aqui é o coletor, o emissor fica do lado de lá. Então, e a frequência aí tá de 107 kHz. Tá vendo? Ó, esse transistor aqui é o transistor que ele gera uma tensão mais alta, sabe? Tensão mais alta, viu? Atenção nesses transistores aqui já de terra para o coletor 48 milivolts. No caso nem alterou ali. Aqui na emissor desse transistor nós temos um ponto, sempre eu gosto de colocar o sistema automático para a gente ver isso. Vamos ver aqui. Você vê que o consumo dele é bem pouco, ó.
168, vai variando. E aqui fixa está em 224 milivolts. E sua frequência de 107, tá vendo? Aqui nós temos na base também desse transistor uma frequência lá, ó. Vendo? 107, tá vendo? Frequência. Porque ele trabalha esse daqui, ó. Varia também, tá vendo? Sua frequência está variando na base. Aqui vai depender do capacitor. Mas está 107 e variando, tá vendo? Que ele está esperando aqui, no caso, o capacitor. E sua tensão aqui de micros, 3 micros volt, tá vendo? 500 e pouco milivolts, tá vendo? Milivolts. Tá vendo? Então, gente, lá era microvolts, isso aqui é milivolt, tá vendo? Ó, 500 e pouco. 600, tá vendo? Aqui na saída, porque a gente precisa medir nesse ponto, seria aqui, que ele passa pelo, aqui ó, nós temos equivalente a 60 milivolts, 200 milivolts, tá vendo? E ali é dividido por VP, então é a divisão, sabe? 48 dividido por 2, no caso. E então é isso, gente. Ele é um aparelho que trabalha com a frequência batendo em ponto. Eu vou medir aqui uns capacitores para você ver o que eu estou falando desse aparelho, tá bom? Deixa eu ver se dá para ver na câmera. Dá para ver. Eu vou medir aqui. Nós temos aqui dois capacitores idênticos, ó. Esse daqui é de 2200 por 25 volts. Isso aqui. Esse daqui são dois capacitores que eu tirei problemático, mas um tá bom. É 2200 micro por 25 volts também. Ó, veja só, fica observando o ponteiro para vocês terem ideia. Fica observando o ponteiro para vocês terem ideia. Ó, está aqui, eu tô vendo que está no vermelho. O capacitor 2200 tinha que vir pro azul, certo? O outro que é o parceiro dele, tirado do mesmo aparelho. Vamos lá. Ó, tá vendo, gente? Tá dentro do azul aí, ó, tá vendo? Antes disso, deixa eu ver se está calibrado, né? Também tem que fazer a calibração. Está calibrado. E aí, aqui eu tô dizendo, ó. Tá vendo? Dentro do azul. Então veja a diferença. Isso daqui, o estufamento dele é coisa pouca, ó. E no capacímetro eu medi, ele tá bom. Mas o problema é a resistência interna do capacitor, né? Que nós temos um capacitor de 3.3 micro. Tô com que a calor aqui tá grande, gente. Aí faz uma coceira na garganta da gente. Ó, 3.3 micro. Tá vendo? Se dá pra ver aí, ó. Está 3.3 micro. Está estufado. Muitos nem aparece estufamento, mas mesmo assim não dá nada. Ó, vamos colocar aqui. Nada, tá vendo? Nem um ponteiro se mexe. Nem um ponteiro se move. Nem o ponteiro se move. O ponteiro tá um pouco adiantado aqui, gente, mas é fácil, ó. Na posição assim, tá um pouquinho adiantado. Mas aqui é devido aqui nessa posição nós temos normal. Tá vendo? Ele tá normal, é porque aqui é devido a nossos olhos. A gente vê, eu tô usando uma lupa aqui, a gente vê como ele tá adiantado, mas na verdade ele não tá adiantado não. Tá adiantado não, é nossos olhos que tirando a lupa aqui, ó. Viu? Então, o que acontece? Ver aqui. Tá normal. Nossos olhos. Certo? Que ele aparece como tá adiantado um pouquinho. Então, é isso, gente. Eu medi aqui um capacitor de 470 micro, 460, se eu não me engano. Ó, capacitor poliéster, ó. Veja aí. Está, ó, seu limite.
Seu limite, tá vendo? Então, aqui nós temos um capacitor de 1000 por 16. 1000 por 16 tem que dar no azul. Ó, dentro do azul, certinho. Então, pessoal, é isso. Aqui nós temos um capacitor de 33. E as escalas tá aí marcando as escalas, ó, de A a B, de A até o E, entendeu? 33, ó. O capacitor que está bom. Isso daqui de 150 micro. 150 micro. Esse capacitor tá bom não, ó. Tá vendo? 150 micro não tá dando nada, ó. Tá estufado só um pouquinho. Pois é isso aí, gente, ó. Veja só a parte que é. Então, como eu já expliquei das peças, né? Ele foi feito com transistor, né? Feito com transistor, todas as funções dele, viu? Não tem aqui TL, só transistor mesmo, viu? Então, gente, é isso. Aparelho que vale a pena a pessoa ter na sua bancada. Caso você queira colocar a bateria aqui, eu não aconselho, mas caso você queira, é somente tem uma chave que liga e ele vai vir para esse ponto aqui. Essa chave, esse conector, ele tem os polos, ou seja, quando você empurra ele, aqui a parte da entrada 9V, ele vai desativar uma entrada e ativar a outra. Quando você tira, o pino cai de novo para aquela parte. Então é nessa hora que pode ligar ele nesse polo e a energia vai vir para a bateria. E isso não faz com que ele não carregue a bateria, não vai energia para a bateria. Sim, a energia da bateria vem para cá e vai para o aparelho. Dá para ele também essa mudança. Mas eu mesmo não aconselho, tá? Porque bateria, gente, essas baterias não são tão boas de hoje, a não ser a bateria de lítio. E vai consumir muito rápido. Mesmo que a corrente dele é pequena, mas vai consumir, tá? Ele é muito pequena a corrente, gente. É muito pequena essa corrente desse aparelho, tá? O consumo dele é muito pouco mesmo e dá uma medida de precisão, tá bom? A placa dele começa assim, como eu tenho essa aqui, ó, sabe? Tem essa aqui. Então é isso aí. Aí tenho aqui os transistores, capacitores e vai ficar lá no site lá o anúncio desse aparelho. Caso você queira comprar, já entra lá, deixa seu comentário, tá? Que a gente vai tentar resolver, entrar em acordo, tá? E é um aparelho muito bom. Eu consigo já tem aqui já. Eu consigo ter aqui de vídeo, gente. Tô utilizando 13 minutos de vídeo. Então é isso aí, tá? Aqui como eu já provei a frequência, que é 100. Olha, vou explicar a você. Outra coisa. Eu comprei um aparelho, gente, e não gostei, tá? Não vou mentir pra vocês. Porque na hora que eu ia medir, ele sempre mudava a parte da medida. Nunca era 100% aquela medida certa. E aí, uns dias atrás, eu tinha até prejuízo com isso. Eu tenho outro aqui que eu trabalho, né? Que é esse daí. Outro que ele trabalha até com 5V. E ele gera a mesma função desse, faz a mesma função. Aí eu anunciei lá, né? Aí um rapaz foi e comprou. Mas eu desconfiei que o rapaz queria apenas clonar o aparelho, tá? Porque eu analisei direito a página dele. E aí então eu digo, rapaz, eu não vou mandar esse aparelho não, vou mandar esse outro que eu tinha comprado, que ele tinha até um LED que indicava curto. Mas eu vi, não era muito bom não, gente, viu? Tá? As medidas não era de precisão não. E eu medi, não dava 100 kHz em lugar nenhum. Não dava não. Nem no ponto era o pino 7, se eu não me engano, o pino 6 do TL 084, que tem que sair uma frequência de 100 kHz e não estava dando. De jeito nenhum. Aí por esse motivo eu peguei, botei lá e vendi, né? Coloquei no lugar. Só que chegou lá o rapaz e disse, eu não quero não, porque esse aparelho não foi o que eu comprei. Eu comprei o que tinha 5 transistores e veio esse. Eu digo, tá bom. Aí o Mercado Livre, né, me perguntou se eu queria entregar, receber o aparelho e devolver o dinheiro. O dinheiro eu tinha pegado, tava lá na conta, né? Aí eu peguei, eu digo, não, pode deixar.
que para mim também esse aparelho não serve, deixei ele com ele lá e devolvo o dinheiro dele. Só que depois de 8 dias, me apareceu um débito lá de R$ 98 que eu não sei de que era. Que eu não tirei nada desse dinheiro. E aí de repente apareceu esse débito lá que eu tinha que pagar 90 e poucos reais. Eu paguei para ter meu nome limpo, mas tomei prejuízo. O rapaz ficou com o aparelho, ele recebeu o dinheiro dele e eu ainda tenho que pagar 90 e poucos reais, não sei de que. Então, como eu estava dizendo, esse aparelho que eu estou vendo aqui é garantido, né? E eu passei muitos dias pensando em botar ou não para vender. Porque eu sei que o povo gosta de clonar, tá? Querer fazer réplica do aparelho da pessoa. Então, gente, eu tô botando aí, mas eu nem tô ligando se queira clonar ou se não, tá? Né? Então tá aí. Um aparelho feito, ele não é feito com tele, como eu falei, porque o tele tem muita falsificação. Isso aqui é feito como está aí na foto, mostra só com transistor, diodos, capacitores e resistores, viu? E funciona, que é uma beleza, tá bom? Caso você queira, vou deixar o link lá. Lembrando que a primeira imagem que a pessoa comprando vai receber um idêntico a isso aqui, ó. Não um parecido, porque tem imagem feita artificialmente pela assim que gera, né? Mas o original mesmo nas fotos que você vai ver esse daqui, ó. Tá bom? Que você vai receber. É um desse. Caso você compre, tá bom? E ele vai que tá aqui, tá bom? Os transistores, lembrando que você não deve mexer nessa regulagem aqui, né? O ocasião de botar uma cola para ele ficar sempre na posição. Porque se desregular aqui para você regular é muito trabalho, viu? Esses tripotes aqui, ó, eles são dedicados a uma faixa de resistência exata. Caso mude um dos dois e um ficar maior do que o outro, você vai perder a frequência e não vai conseguir medir um capacitor com precisão. Então ele é feito, eles são aqui feitos e regulados precisamente naquela é exato, entendeu? Aquele ponto exato, certo? Eu já tenho aqui o limite de resistência de cada um e eu coloco já no lugar. Então ele tem que ter uma resistência exata. Se caso eu modificar aqui, nenhum ponteiro se mexe. Então esses tripodes aqui são os especial, a cabeça desse aparelho são esses tripodes. Porque nenhum resistor, não existe resistor, a não ser que faça uma série em paralelo ou em série poder conseguir, né? Em paralelo, porque em série nunca vai dar o valor, tem que ser em paralelidade e nunca dá exatamente igual. Então apenas um tripode é que vai ser possível fazer o ajuste certinho da frequência e para que o ponteiro lá também chegue na frequência de medir um capacitor com precisão, tá bom? Espero que isso você tenha entendido essa parte, para que não venha futucar aqui e depois dizer que o aparelho não presta, viu? Esse daqui eu já falei, através de 9 ou 5 volts que ele trabalha, precisa de um ajuste nesse daqui, mas esse aqui nem precisa estar mexendo, e nem esse daqui também, tá bom? Mas é isso aí, tá explicado o vídeo, né? O ponto a gente pensa que tá fora, mas não tá, ele tá na posição certinha, gente. Ele fica sempre analisado e deitado, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Se filmar um vídeo aí, tá lá, eu vou deixar lá o link lá, disponível lá, para quem quiser comprar, tá bom? E tá aí, foi provado já de todas as partes aí, se funciona ou se não, tá bom? Como funciona, vocês mesmo estão vendo aí que funciona com uma beleza, né? Capacitor, porque os outros eu não sei onde é que tá, mas também vou mostrar capacitores que nem tá estufado e mede certinho, tá bom? E como eu, aqui ó, são 5 escalas, certo? A de cima, gente, a de cima mede capacitor de 1 micro, a de baixo de 1 micro a 10, a de baixo mede de 10 a 100, a C, a escala C, que é a terceira, mede de 100 a 200. A quinta, que no caso são a quarta, né? A quarta, a D. A D mede de 200 até 400 micro. E a quinta, que é a E, mede de 400 até 1000 micro ou 10.000 micro, tá bom? Vai até o final. É isso. Então é muito bom essa palestra, certo?
O vídeo já está em 20, então é isso aí, tá bom? Foi mostrado. Tá aí o aparelho para vocês, né? Certo, gente? Tá dando mau contato no caminho aqui da parte do principal. Mas vou verificar isso, tá bom? Por isso aí. Tchau, até o próximo vídeo, gente. Tchau.